A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto que acaba com a saída temporária de presos em feriados. O texto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado prevê a extinção da saidinha para detentos em feriados e datas comemorativas. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execuções Penais e se aplica a presos que cumprem pré-requisitos como estar em regime aberto, ter cumprido 1/6 da pena se for réu primário ou 1/4 da pena caso seja reincidente. E é preciso ter comportamento adequado no presídio. A comissão também aprovou um requerimento de urgência ao texto. Com isso, ele vai ser votado diretamente no Senado, sem passar por outras comissões. A proposta ainda prevê a realização de exame criminológico para a progressão de regime, que seria concedida a presos com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. Quem vai nos explicar mais sobre essa possível alteração na legislação é Pier Paolo Bottini, advogado criminalista e docente da Faculdade de Direito da USP. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Claro que esse é um tema que reverbera muito na sociedade, ainda mais se a gente olhar recentes acontecimentos, principalmente aquele PM que acabou morrendo depois que um preso atirou nele, um preso que estava em saidinha temporária, então isso gera um debate enorme. Mas o que está sendo debatido no Senado, tem alguma chance de seguir adiante? Ele pode ferir a Constituição brasileira? Pode ser considerado ilegal? Quais os caminhos para essa proposta seguir adiante ou não? Bom, boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todas e todas que nos assistem. Na verdade, é importante a gente só entender o que significa e como é regulada hoje essa saída temporária. Como já foi até apontado aqui nessa matéria, ela não é uma saída que pode ser usufruída por qualquer preso, né? Em primeiro lugar, só são aqueles que estão em regime semiaberto, portanto, a gente está falando de presos e presas que, em regra, trabalham durante o dia já externamente e voltam à noite para cumprir pena, que já cumpriram 1/6 da sua pena e já têm um bom comportamento. Então, a gente está falando de um grupo reduzido de detentos que, para a saída temporária, precisam de autorização do juiz, precisam, no momento em que eles saem, dar um endereço onde eles vão ficar. Nessa saída temporária, que é no máximo de 7 dias, eles precisam de recolhimento noturno, eles não podem frequentar bares, não podem frequentar casas noturnas. Então, é uma situação excepcional, não é uma situação discriminada e poucos presos e presas usufruem isso justamente, e a ideia é justamente fazer com que os presos comecem a ter algum convívio social, porque esses presos já cumpriram um pedaço da sua pena e, em breve, eles vão estar de volta ao convívio social. Então, é importante que, aos poucos, eles tenham essa reunião. Essa saída, essa proibição da saída temporária, da forma como está prevista no projeto, ela tem um problema, porque ela vai impedir que essas pessoas tenham esse convívio social, que essas pessoas iniciem esse processo de ressocialização. Então, isso dificulta a reentrada dessas pessoas na sociedade. A mim me parece uma medida que não resolve nenhum problema de violência, ou seja, a criminalidade no país não vai diminuir por isso. Você aumenta a tensão nos presídios e, ao aumentar a tensão nos presídios, você aumenta o poder do crime organizado. Vamos lembrar que o crime organizado no Brasil, ele vive do presídio, ele vive das demandas dos presidiários. Então, quanto mais tempo você deixar estas pessoas e combustível para ampliar o organizado. Então, me parece uma medida, sob todos os aspectos, contraproducente. Por quê? Porque ela vai aumentar a violência, ela vai aumentar os problemas nos presídios e vai aumentar o poder do crime organizado. Então, não me parece uma medida de bom senso do ponto de vista de políticas públicas. Agora, em relação a essa medida ser aprovada ou não, você já expôs muito bem aqui, o que eu escuto falar muito é que o Legislativo precisaria se debruçar em uma forma de fiscalizar, então, essa saída temporária, porque o Estado permite, mas não cumpre com aquilo a que se propõe a fazer, que esses presos saírem, serem fiscalizados e que todos voltem às prisões.
Na verdade, Renata, você tocou num tema importante, tá? Em primeiro lugar, nada impede que você use tornozeleiras eletrônicos para essas saídas temporárias. A própria lei já prevê essa possibilidade. Mas se a gente olhar os números, a gente vai ver que no ano passado foram 57 mil presos, que foram, claro, de um universo de mais de 800 mil, que foram beneficiados com essa saída temporária. Vamos lembrar mais uma vez que boa parte desses presos e presas já trabalha ou tem a possibilidade de trabalhar e de passar o dia normalmente fora do presídio. Então, nós não estamos falando de pessoas que não saem do presídio, mas pessoas que já saem com alguma frequência. Nesse último ano, apenas 5 pessoas não voltaram, 5% das pessoas, dos presos, não voltaram das saídas temporárias. Então, é um número muito pequeno. 95% dessas pessoas retornaram e voltaram a cumprir sua pena, até porque são pessoas que estão, como eu disse, no momento já avançado, no estágio já avançado do cumprimento da pena. Não interessa para essas pessoas descumprir esse prazo dado para o juiz, descumprir as condições dadas pelo juiz, porque se elas descumprirem, elas não só perdem o direito a novas saídas temporárias, como elas podem voltar para um regime fechado, que é um regime muito mais gravoso, muito mais pesado dentro da unidade penitenciária. Então, os dados e os números mostram que essa ideia de que as pessoas saem e não voltam não corresponde à realidade. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a entender essa questão da saidinha e também o projeto apresentado lá no Legislativo. Um forte abraço e até uma próxima. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite, até mais.